palavra de Deus, para nós cristãos, a Bíblia tem uma inspiração divina, não é qualquer livro, mas é um livro que contém mensagens que nos auxiliam e nos ajudam para a salvação. Nós encontramos na palavra de Deus a revelação de Deus. Deus quis se revelar ao ser humano. Por isso nós vemos na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai nos dizer assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus, outrora aos nossos pais, pelos profetas, Antigo Testamento. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, o Novo Testamento. Você já se perguntou quem é, então, o autor da Bíblia? Porque se nós temos o livro, e aqui nós temos hoje em dia o livro impresso, mas na antiguidade tinha o livro no pergaminho. Você já se perguntou quem escreveu? Quem é o autor? Veja bem, que autor na Bíblia é diferente de escritor. Venha junto comigo desbravar as Escrituras. A Bíblia, ela foi escrita não em uma única língua. Ela foi escrita em 3 principais línguas, que é o hebraico e o grego. Ela não foi escrita em aramaico. Aramaico era a língua que falava Cristo, mas oficialmente Cristo sabia o hebraico, porque ele deveria rezar, ele deveria ler as Escrituras no hebraico, porque para os judeus o hebraico também é língua sagrada. Depois ela foi traduzida para o grego em Alexandria. Com o passar do tempo, então ela também é traduzida para o latim. E a tradução mais conhecida que nós temos da Bíblia, do grego para o latim, é a tradução feita por São Jerônimo, a chamada Vulgata, quando São Jerônimo se dedica muito tempo aí na Terra Santa, a pedido do Papa Dámaso, para fazer essa tradução. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que esse livro sagrado que nós temos, ele foi escrito então em 3 grandes idiomas, 3 principais idiomas. Os 2 principais, porque o latim já é a tradução, os 2 são o hebraico e o grego. Depois nós temos a tradução então em latim. Agora nós também devemos nos perguntar quem é o autor das Sagradas Escrituras. Lendo o livro do Gênesis, nós poderíamos dizer, é Moisés. Ou melhor ainda, lendo todo o Pentateuco, 5 primeiros livros, Penta 5, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós podemos dizer, pois foi Moisés, ele é o autor. Lendo os Salmos, inclusive quando nós pegamos os Salmos, nós vamos ler Salmos de Davi. Nós podemos dizer, bom, quem escreveu os Salmos foi quem é o autor dos Salmos é Davi. Podemos pegar o profeta Jeremias e dizer, bom, o livro se atribui a Jeremias, ele é o autor. Podemos pegar as cartas de Paulo e dizer, bom, Paulo é o autor. E nesse conjunto podemos dizer, bom, a Bíblia tem vários autores. Pela lógica, sim, porém não. Porque aí nós entramos na questão da inspiração, que vai trabalhar o Concílio Vaticano II na sua Constituição, a Dei Verbum. O autor das Sagradas Escrituras é um só, Deus. Deus é o autor das Sagradas Escrituras. Agora, existem os escritores, os assim chamados agiógrafos. O que é um agiógrafo? Um escritor que foi inspirado por Deus para escrever. E aí então nós podemos dizer, o Pentateuco, segundo alguns e segundo a tradição, foi escrito por Moisés, mas o autor é Deus. Os evangelhos foram escritos por Mateus, Lucas, João, mas o autor é Deus, Jesus Cristo. Paulo é o escritor das cartas de Paulo, mas o autor é Deus. Então, isso que nós temos que ver quando nós nos aproximamos da Bíblia. O autor da Bíblia é Deus. Os escritores são diversos. E aí sim entra a questão cultural. Aí entra a questão cultural dos escritores. Eles
Deus inspirou esses escritores, mas esses escritores tinham o seu intelecto limitado. Esses escritores nasceram dentro de uma cultura, nasceram dentro de certas realidades, de uma realidade geopolítica daquele tempo, de mais de 2000 anos atrás. Se nós vamos na questão de Jesus, se nós vamos na questão de Abraão, é quase 4000 anos atrás. Por isso, quando nós vamos ler e interpretar a Bíblia, a gente tem que saber interpretar corretamente a Bíblia, porque texto fora de contexto vira pretexto. Pretexto para quê? Para justificar os meus preconceitos, para justificar a violência, para justificar as injustiças no mundo. Eu posso muito bem pegar a palavra de Deus, a Bíblia, fora de contexto e querer justificar os meus preconceitos. Por isso, então, nós devemos saber como ler as Sagradas Escrituras. E o Concílio Vaticano II vai nos dizer algo interessante que a gente deve ter sempre em mente, que é a Constituição Dei Verbum, afirma que Deus é o autor da Bíblia. Sagrada Escritura, Deus fala ao homem de modo humano. Deus fala realmente à maneira humana. E é muito bonito quando nós vemos os profetas. Deus fala com termos matrimoniais ao povo. E esta sinergia humano-divina é muito importante. Deus fala realmente aos homens de modo humano. Por isso, Deus, então, é o autor das Sagradas Escrituras. E nos recorda ainda o Concílio Vaticano II, nessa Constituição, as verdades reveladas por Deus, que se encontram escritas e manifestas na Sagrada Escritura, foram redigidas por inspiração do Espírito Santo. Portanto, o agiógrafo, o escritor da Bíblia, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Dentro das suas limitações, dentro daquilo que ele era, o Espírito Santo o inspirou para que colocasse por escrito somente aquilo que Deus queria revelar. Com efeito, vai nos dizer a Constituição Dei Verbum, no parágrafo 11, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo têm Deus por autor e, como tal, foram confiados à própria Igreja. Portanto, Deus é o autor, Deus inspira para que o escritor, para que o agiógrafo, o escritor santo, o escritor inspirado, escreva aquilo que Deus pediu. E no decorrer da história, com o passar do tempo, a tradição da Igreja confirma que estes livros da Bíblia são livros inspirados. A Bíblia não caiu do céu pronta. A Bíblia foi todo um processo. E dentro desse processo, para colocar esses livros como inspirados, entrou a tradição da Igreja. Portanto, para a gente entender a respeito dos livros que foram inspirados e conhecer a Bíblia, nós necessariamente precisamos também conhecer a tradição da Igreja. Portanto, nós devemos ler as Escrituras como uma unidade que nos leva até Jesus Cristo. O agiógrafo, o autor sagrado, quando escreve, ele escreve com essa intenção, porque ele é inspirado por Deus. E ao lermos as Sagradas Escrituras, ao lermos a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, devemos ler como uma unidade que nos ajuda melhor a entender a revelação feita por Deus através de Jesus Cristo. Os textos inspirados por Deus foram confiados, em primeiro lugar, à comunidade dos redimidos, à Igreja de Cristo nascente, para alimentar a vida de fé e guiar a vida do povo. O respeito dessa finalidade condiciona a validade e a eficiência da hermenêutica bíblica. O Concílio Vaticano II reafirmou com grande clareza na Constituição Dei Verbum que todas estas coisas referentes à interpretação da Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino mandato e ministério de guardar e interpretar a Palavra de Deus. Por isso eu dizia, para entendermos a Palavra de Deus, precisamos também entender a tradição da Igreja que vem lá dos apóstolos, para que a gente possa compreender a Bíblia e entender a Bíblia na sua totalidade. Te encontro no próximo Desbravando as Escrituras, aqui na TV Evangelizar.